Eu tenho certeza que você chegou naquela academia amarela lá, subiu naquela super balança mega tecnológica, uau, que vai descobrir todas as coisas do seu corpo e você não entendeu nada que estava escrito, né? Você só sabe que você tem X% de gordura, X% de massa e é isso aí. Então, bora falar o que isso influencia na sua dança. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a este canal que desvenda alguns mitos e pensamentos e coisas que tem aí do mundo fitness que acaba influenciando um pouco na nossa dança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tem vlog também, tem review de série, de filme, né? Tem dicas para melhorar o seu rendimento na sua aula, né? Todas essas coisas assim, já aproveita, se inscreve aí no canal porque toda semana tem conteúdo fresquinho e esse mês estamos abordando muitas questões muito legais referentes a treinamento mesmo, a academia. Então vale a pena acompanhar. Sem dúvida. Tem sido cada vez comum você chegar, né, numa academia e aí ter lá avaliação super, hiper, mega tecnológica com dados incríveis que vão medir o seu corpo inteiro, descobrir sobre a sua massa, sua gordura, sua água, seu osso. Mas será que é realmente tudo isso que você precisa saber? Então bora falar sobre a balança de bioimpedância. E assim, antes que alguém venha falar assim, mas ela tá falando isso porque ela mimimi, eu tenho uma balança de bioimpedância em casa, eu faço uso dessa balança com esses recursos que ela tem nas avaliações físicas dos meus alunos, mas antes de mais nada, eu deixo claro o quanto que isso influencia e para que vai servir aquela informação para aquele aluno. Então assim, a bioimpedância, ela é um exame feito com equipamento específico que utiliza eletrodos e placas de metal para conduzir como se fosse uma corrente elétrica no corpo. E aí, a partir da diferença entre os tecidos, que tem os ossos, a gordura e até a água também, o equipamento ele meio que calcula cada um. Só que tem um porém, porque isso é uma estimativa. Já que essa corrente elétrica, ela pode não ser tão precisa, ainda mais se você tem essa balança, né? O local tem essa balança e não faz o calibramento em momentos periódicos. Além disso, o que muita gente não tem dimensão é que para você fazer esse tipo de exame, você precisa de um preparo, tá? Você precisa ter ali, ó, sabe quando a gente vai fazer exame de sangue, que falam assim, X horas em jejum? Para você fazer a bioimpedância, você também tem que ter um mínimo de preparação. Então não é só simplesmente chegar lá naquela academia amarela, 6 horas da tarde, depois de um dia de trabalho inteiro, depois de ter ido para a escola, depois de ter feito um monte de coisa, subir naquela balança e falar assim, pronto, agora eu estou com X% de gordura. Não é bem assim. Então eu trouxe aqui a listinha de coisas que você precisa minimamente saber antes de você usar a balança de bioimpedância. Então vamos lá, em relação à alimentação, é preciso evitar comer e beber café nas 4 horas anteriores de exame. Então se você vai fazer, por exemplo, o exame de manhã, é como se você tivesse que ficar de jejum. Mas se você faz o exame da tarde, você não pode ter tomado café, entendeu? Não consumir bebidas alcoólicas nas 24 horas anteriores. Sabia disso? Provavelmente não sabia disso. Permanecer em jejum de alimentos e líquidos pelo menos 2 horas antes do exame, tá? Então, eu tô com uma sede e vou beber um pouquinho de água. Pronto, você já afetou o exame de diversas formas. Em relação a exercício, então, por exemplo, vou fazer a avaliação física depois de ter feito uma aula de balé. Evitar atividades físicas intensas no dia anterior ao exame. Então, o ensaio à noite, fazer o exame de manhã, já alterou alguma coisa, tá? Então, ele não é tão recomendado. Não realizar atividades físicas às 12 horas anteriores. Então, fazer aula de manhã e à noite depende muito. E você precisa usar o banheiro 30 minutos antes do exame. Também usar roupa leve, né? O básico. Não passar creme nos pés e nas mãos. E não utilizar nenhum tipo de metal. Então você precisa tirar óculos, precisa tirar brinco, precisa tirar anel, precisa tirar relógio, precisa tirar gargantilha, precisa tirar pulseira, precisa tirar tornozeleira. Não pode ter nenhum objetinho ali de metal, porque como é uma corrente elétrica, se tiver alguma coisinha de metal, vai alterar, entendeu? Então tem que tirar tudo.
E outro ponto importante também, a menstruação feminina, ele afeta. Por quê? Porque quando a gente tá menstruado, a gente retém um pouco mais de líquido. E só o fato da gente reter um pouco mais de líquido vai alterar algumas proporções do seu exame. Então, não é recomendado. Agora, vocês sabiam disso? Muito provavelmente vocês não sabiam disso. Aí vocês chegam lá, vão na academia, sobe na hora que dá, faz o exame no meio do período menstrual, aí você fala, beleza, tenho esses dados. Quando você volta a fazer esse exame em um outro momento X da sua vida, e aí você vê que não mudou nada, você fica frustrado porque você fala, ai meu Deus, meu treino tá ruim. Foi o treino que tá ruim? Ou você que fez o exame de bioimpedância no momento errado? Fica aí o questionamento. Só um desses itens já pode mudar muito a sua composição corporal, porque é uma estimativa. Então não dá para confiar 100% em falar a bioimpedância é a melhor forma de avaliar, porque ela é extremamente precisa. Não, gente, ela é prática, mas ela não é precisa. A gente pode ter uma estimativa do quanto que você tem ali de gordura e de massa magra. Então assim, eu tô sendo muito sincera com vocês, e isso porque eu tenho uma balança, eu uso esse método com alguns alunos, mas eu não uso só a bioimpedância para poder avaliar aquele aluno, né? Porque vocês viram, só um desses pontos já altera muito, então isso pode inclusive ser frustrante para a pessoa. E outra coisa muito importante também que as pessoas não levam em consideração é que a bioimpedância você não tem que fazer uma vez, sabe? Ela não é um exame que você faz uma vez e fala, ah, é isso e pronto, acabou. Ela é, na verdade, um acompanhamento, de certa forma. Então, se você faz ele uma vez e aí você deixar de fazer, por exemplo, deixar de treinar, deixar de fazer alguma coisa e não fazer no mês seguinte, você não tem o comparativo se você melhorou ou não. Então, às vezes acontece da pessoa fazer a bioimpedância e falar, ai meu Deus, nossa, eu tô muito gorda, eu tô muito cheia, não sei o que, olha o tanto de caloria X e blá blá blá, e depois disso nunca mais faz e aceita nisso e fica com essa amargura, com essa sensação, sem nem saber se, por exemplo, o treino dela, ela no mês seguinte teria influenciado de certa forma. Então, é muito complicado confiar 100% numa metodologia, até porque muita gente usa isso pra vender mesmo. Tipo, vou vender ali a avaliação física da Academia Barela. Então, assim, pra que serve a bioimpedância? Pra você fazer você entender o seu panorama atual, pra você entrar com uma intervenção, pra depois você ver se essa intervenção deu certo. Entendeu? Então, por exemplo, você vai começar a fazer um programa de exercício, você vai virar bailarina que treina, e aí você tem disponível uma bioimpedância dentro da sua academia. Você pode fazer essa bioimpedância, né, diante dos protocolos, enviar para mim, né, que serei a pessoa que vai montar o seu treino. Eu vou olhar os parâmetros que tem, vou ter uma estimativa, não vou levar isso como absoluto, e vou montar o treino baseado nos objetivos que você tem. Depois de um mês, depois de 2 meses, depois de um período em que você já está treinando, já está frequente nos treinos, você pode refazer e analisar, comparar uma com a outra, para ver se os parâmetros foram alterados ou não. E aí sim você vai ter uma estimativa do que realmente melhorou no seu corpo. Então não é só fazer e pronto, acabou. Não, ele é uma medida avaliativa. Assim como a gente também tem outras medidas avaliativas como a fita métrica e o adipômetro, que é aquele que faz, né, a aberturinha lá. Esses, inclusive, são considerados uns dos mais fidedignos, né? Mas ainda assim, tem o jeito certo de fazer a pegada, tem o local certo de você colocar a fita métrica e tem, inclusive, fórmulas para você calcular isso. Então, não é só, enfim, coletar por coletar, né? Então é sempre importante você ter um profissional, tanto da nutrição quanto profissional de educação física, para fazer essas avaliações físicas em você. Porque é a gente que tem esse respaldo para poder fazer essas avaliações, beleza? E última coisa, gente, número na balança não quer dizer nada. Nada. Existe, inclusive, uma propaganda na internet, que eu acho que eu vou até deixar aqui fixado, que mostra várias mulheres com 60 quilos. E aí, muitas mulheres têm mais altas, mais baixas, mais não sei o quê. E elas têm exatamente o mesmo peso e a proporção delas mudam. Então você fala assim, ai meu Deus, estou gorda com 60 quilos. E se esse fosse o peso ideal? E se tiver tudo bem com o seu corpo?
E se você estiver saudável, tá ótimo. Não é número na balança que vai definir nada, entendeu? Então também outra coisa muito legal é fazer registro em foto. Foto ali de biquíni, corpo inteiro, para os meninos de sunga. Tira uma fotinho periódica. Às vezes o número da balança não vai mostrar nada, mas você sente na sua roupa, você sente no seu visual. Então, existem também outras formas de você fazer essa avaliação para saber se o seu treino está revertindo, fazendo efeito ou não, entendeu? Então, assim, se por um acaso você fez o exame de bioimpedância e saiu frustrada, reflita primeiro se você fez o protocolo de preparação, né? Se você seguiu alguma das coisas do que eu falei. E segundo, veja se realmente os seus hábitos de treino e de alimentação eles estão ajustados. Porque a pessoa fala, eu super treino. Aí a pessoa treina tipo uma vez na semana, um dia na segunda-feira, outro dia no sábado, assim, de uma frequência bem ruim. Ou, por exemplo, até tá treinando, mas continua comendo ultraprocessado, né? Come coisas que não são, que vão realmente nutrir aquele corpo. Só que isso aí é papel do nutricionista, tá? Isso aí não pergunta pra mim não, que é ele que vai saber. Então, não sai frustrado desse jeito, né? Entenda que é só uma medida avaliativa, é só uma forma. Porque aí, no final das contas, você continua entrando no seu titi pleníssima, né? Mas o número da balança não mudou nada. Então, muito provavelmente você perdeu gordura e ganhou massa, o que é muito melhor para você, o que é muito melhor para sua dança, porque ganhar força na dança é muito melhor do que perder peso, gente. Isso é claríssimo. É muito melhor você ser uma pessoa que tem músculo do que uma pessoa magra e flácida. Então, seja uma bailarina que treina. Bora criar músculo nisso aí e esquece o número na balança, porque vai ser muito mais produtivo para sua dança. Combinado? Não. Ele tem toda a razão. Então é isso, meu povo. Se vocês gostaram desse tipo de informação, se vocês não sabiam que tinha tudo isso de preparação, deixa aqui nos comentários. Me conta, porque eu sei que tem gente que não sabia desse tipo de preparação. Não é mesmo? E se você precisar de ajuda com seus treinos, não se esquece de que tem o primeiro link aqui na descrição para vocês me chamarem lá no WhatsApp para conhecer um pouco mais sobre a Bailarina que Treina, que é meu serviço de acompanhamento de treinos direcionados para dança, para justamente melhorar a sua força muscular, melhorar o seu padrão de movimento e, claro, prevenir lesões e fortalecer a sua musculatura, beleza? Então, não se esquece de se inscrever aí no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E eu vejo vocês então na semana que vem. Um beijo, até lá.